Fala pessoal, mais uma vez aqui na PMax Podcast. Hoje a gente trouxe um convidado muito especial. A gente trouxe o cara que desenvolve processo comercial, o cara mais bonito de São Paulo que desenvolve processo comercial. Logo mais ele já vai se apresentar também. Ele também é fundador da SLG. É um cara que eu acompanho ele no Instagram já há um bom tempo, manja muito de comercial. Só vejo o carro dele fechando 100 mil, 120 mil, 100 e caralhada lá, mil, porque é um cara que fecha muito. Se apresenta aí, por favor, Eduardo Calduro. Muito obrigado pelo convite, muito prazer. Sou Eduardo, fundador e CEO da SLG. Trabalho com vendas tem 7 anos. Antes de empreender, fui executivo comercial da Stone Pagamentos, do Grupo A Educação, que é uma holding de tecnologias, e na sequência da V4 Company. Estou empreendendo desde 2021 com o Rodrigo Noll, começou com meu mentor, hoje é meu sócio. Hoje temos uma empresa aí de 15 colaboradores, tem 25 clientes ativos, e a gente já estruturou mais de 80 operações comerciais desde que a gente começou, tanto no mercado de infoprodutos, quanto no mercado de serviço, indústria, também clínicas médicas. Caraca, 80 processo comercial, processo pra caramba, né? O que você vê que é a maior parte do erro das maioria das equipes comerciais? O principal erro que o pessoal comete está em 3 esferas. Primeiro, não saber contratar gente boa, não saber como montar processo e não saber como fazer com que o processo seja executado. Geralmente, quando chega uma empresa com gargalo no processo de vendas, que não consegue aumentar a conversão, que não consegue tracionar a operação de vendas, está em um desses 3 pontos a falha da empresa. Caraca, bacana. E hoje a CLG, ela desenvolve esses processos, ela masteriza cada ponto desse, correto? Isso, exatamente. A gente hoje não é empresa de terceirização comercial nem terceirização de gestão comercial. A gente monta a equipe de vendas interna na empresa do cliente. Geralmente... Você faz a contratação, você faz tudo, basicamente, a estruturação da empresa, isso? Isso, exatamente. A gente cria um ativo dentro da empresa do cliente. A gente cria esse canal novo. Quando a gente olha para a captação ativa, né, quando o time de vendas vai prospectar ativamente, então a gente gera demanda também através do time comercial que a gente monta, mas quando o cliente, por exemplo, gera demanda inbound, a gente trabalha para aumentar a conversão final de cada canal de aquisição, de cada funil que o cliente tem. Assim. Então, hoje a gente está voltado a implementar a máquina de vendas interna dentro da empresa do cliente e toda a estrutura é dele durante e ao final do processo de acompanhamento, para que ele possa usufruir disso a longo prazo. Cara, legal, bom demais. Mas a gente voltando um pouquinho lá no começo, como que você começou nessa área? Eu caí de paraquedas na área comercial. Muito difícil uma pessoa nascer, crescer, dizendo eu quero ser vendedor. Eu entrei na faculdade em 2017, na Federal do Rio Grande do Sul, fazer engenharia, e na época eu me envolvi com o movimento Empresa Júnior. Empresa Júnior é uma empresa composta por estudantes da graduação que executam projetos para o mercado e todo o dinheiro desse projeto é investido em capacitação dos membros. E eu descobri que empresas vendiam para empresas. Porque essa empresa de consultoria, que era a empresa Júnior, ela tinha que vender para grandes empresas. Tipo a Gerdau, por exemplo, era cliente nosso na época. Então ali eu entendi que existia a venda B2B. Comecei a ler Receita Previsível, Spin Selling na época, comecei a participar de evento e estudar sobre vendas. E aí a faculdade se tornou desinteressante. Porque não aprendia nada relacionado ao comercial na faculdade. Então eu faltava muita aula, rodava nas cadeiras e queria me dedicar àquilo que estava sendo mais interessante para mim, que era a experiência ali no MEG, né, Movimento Empresa Júnior. E aí, quando eu terminei minha caminhada no MEG, que foram 2 anos e meio, 3 anos ali, eu entrei de cabeça na área comercial. E aí fui me testar, ver se de fato era aquilo mesmo, né, no mundo real, fora daquele ambiente seguro que era o Movimento Empresa Júnior. Entrei numa startup do setor farmacêutico, no Portal Pharma, depois fui trabalhar na Stone, depois da Stone fui para o Grupo A Educação e depois terminei ali na V4 Company e por fim comecei a empreender. Porque eu sempre gostei muito de entender o motivo pelo qual os melhores vendedores performavam tão bem. Eu descobri que vendas não é talento. Naturalmente, algumas pessoas têm uma predisposição maior pelo comportamental, mas vendas é processo. Vendas pode ser playbookado, pode ser documentado, ensinado por outras pessoas. E aí eu comecei a tomar gosto por isso, por a parte de infraestrutura, ferramenta, playbook, cadência, entender os números das operações. Então, sempre tinha um pezinho ali em processos quando eu estava trabalhando no mercado. E aí, como eu sempre gostei muito dessa experiência de construção do backstage da área comercial, eu abri a SLG para a gente fazer isso de forma integral com os clientes. Onde que você mais aprendeu, digamos assim, a lidar com o processo comercial como um todo? Em que momento? Cara, eu percebo que eu aprendi muito sobre o processo de vendas na medida que eu lidei com contextos, mercados e personas muito diferentes. Então, trabalhei numa startup do setor farmacêutico, depois no mercado de meios de pagamento, depois trabalhei com instituições de ensino superior particulares,
Depois trabalhei com o mercado no geral, quando eu estava na V4. Mas eu percebo que o vendedor que tem mais repertório comportamental, que consegue conhecer públicos diferentes, lidar com culturas empresariais diferentes e soluções diferentes, tem que aprender esse dinamismo, ele acaba performando melhor porque os fundamentos do comercial eles são os mesmos. O que vai mudar é a dor que tu vai solucionar, é o que a tua empresa vai fazer para aquele cliente potencial. Então, a prática e o repertório comportamental são muito importantes, mas aprendi muito também lendo livros. Então, é muito difícil ter uma faculdade comercial, né? No máximo uma faculdade de gestão comercial. Mas a grande maioria das pessoas que trabalham no mercado corporativo, na área comercial, não tem faculdade de gestão comercial. Então, vendas pode ser aprendido através de livros, mas principalmente na prática, aplicando e entregando resultado. O principal fator que diferencia o profissional do comercial que performa muito bem e o que não performa, ou que se torna um profissional caro no comercial, não é a faculdade que a pessoa faz. Não são os livros que ela leu. É o quanto de resultado ela já gerou pelos negócios pelos quais ela passou. Quanto de responsabilidade ela chamou e quanto ela conseguiu entregar a partir disso. Legal. Mas essa pessoa que ela quer entrar nessa rama agora, qual que é o primeiro passo que ela tem que dar? Tem livro, tem que colocar na prática, mas qual é o primeiro passo que ela tem que dar? O primeiro passo para alguém que quer entrar na área comercial, no mercado corporativo, ela é o Receita Previsível. Ele é a base do processo comercial desenvolvido pelo Aaron Ross, que foi quem levou a Salesforce, que hoje é o maior CRM do mundo, a $100 milhões de receita anual recorrente. O Receita Previsível ele traz esse fundamento de como funciona a grande maioria dos processos comerciais de grandes empresas. Tendo essa base, eu recomendo que a pessoa entre na área de pré-vendas dentro de grandes empresas. O que o pré-vendas faz? Ele faz a parte de mapeamento e prospecção ativa, então ele entra em contato com empresas para conseguir encontrar o decisor, ter uma resposta dessa pessoa e agendar a reunião. É a primeira parte do funil. Esse profissional depois ele pode se tornar um profissional de pré-vendas mais sênior com o tempo. Ele também pode assumir a gestão da área de pré-vendas ou ele pode desenvolver uma caminhada para se tornar executivo comercial e atuar da metade para o final do funil de vendas, que é tocar a reunião que pré-vendas agendou, entender a necessidade do cliente, apresentar a proposta e conduzir o fechamento. Então, acho que esse é o primeiro passo. A área de pré-vendas é uma excelente porta de entrada para as pessoas que querem ingressar na área comercial. Caraca, e a galera que está vindo para o comercial, ela sempre tem que estar em alta performance, correto? É uma área que exige muito disso da pessoa. E não é só do âmbito ali de estudo, não é só do âmbito de conhecimento, mas da vida, correto? Uhum. Perfeito, excelente. Eu vejo que a alta performance nos negócios está muito ligada à alta performance no esporte. Sempre que tem um candidato que faz algum esporte em alta performance, eu olho com outros olhos para a pessoa. Porque naturalmente ela vai ser uma pessoa mais disciplinada, que vai se alimentar melhor, que vai dormir melhor, que vai muitas vezes abrir mão de sair com os amigos, ir para festa, para libertinagem, porque ela tem um compromisso ali com o treino e com o quanto ela quer evoluir no esporte no qual ela tem contato. E eu percebo que, independente do esporte, todo mundo que puder se envolver de alguma forma com nível competitivo no esporte tem muito a usufruir dessa experiência. Porque quando a pessoa pratica um esporte ou se coloca tenta ter performance por si só, sem um objetivo maior, acaba que se torna mais flexível. Assim. Então, se inserir em ambientes competitivos na vida pessoal é muito importante e isso influencia diretamente nos negócios. Eu percebo que os momentos que eu estou com maior restrição calórica, que eu tenho que treinar mais, que eu tenho que me desdobrar em vários para conseguir dar conta das responsabilidades comigo, com as pessoas que eu amo e com o trabalho, são os momentos que eu mais consigo fluir, que eu mais consigo prosperar. Assim. Então, as duas coisas estão muito relacionadas. Cara, eu tenho uma pergunta aqui muito específica. Você acha que pra gente fechar a venda da forma que você fecha, nos tickets que você fecha, tem que ser agressivo ou frio? O cliente ele não vai tomar decisão quando tu apresentar o preço ou quando tu fizer uma pergunta de fechamento no final da call para ele. Ele vai construir esse fechamento contigo ao longo de toda a negociação. Então, não é o hackzinho ou ser mais agressivo no final que vai fazer com que o cliente feche. É tu entender o que o cliente quer comprar e relacionar essas necessidades com a solução que tu oferece. E no final, tu tem que fechar as portas uma de cada vez. O próximo passo tem que estar sempre muito claro. E aí, essa agressividade, o quão agressivo a gente tem que ser, depende muito da quantidade de camadas decisórias que a empresa tem. Se eu estou lidando com um profissional liberal, que a decisão está só na mão dele, eu posso ser mais agressivo e tentar um fechamento na própria reunião. Agora, na medida que a gente fecha negócios maiores, que a gente entra no mercado de serviço, mercado de indústria, tecnologia, que tem
Às vezes tu tá falando com um gerente que tem um diretor comercial, tem o CEO, tem um conselho por trás. Tu não vai conseguir ser agressivo e fechar a venda em call com o diretor comercial. Ele tem até certo ponto o poder de influência sobre aquela decisão. Então, com esse tipo de negócio, o ideal é que tu sempre deixe agendado o próximo ponto de contato e tu consiga fechar as portas uma de cada vez para avançar dentro do processo de compra mesmo da empresa com quem tu tá conversando, assim. Não precisa ser ansioso ali, querer fechar sempre no momento, né? Isso eu vejo que é, tipo, muito principalmente do digital, da galera aqui do digital, de querer sempre fechar ali no momento, de não ir com calma nesse processo e não respeitando a hierarquia, né? Eu tive uma experiência recentemente, onde a gente estava aqui mesmo, aqui na Vila Olímpia, tinha um grande escritório de investimento que a gente estava em negociação, pô, e eu senti esse baque, porque a gente do meio do digital, de agência, a gente não tem muito esse feeling dessa hierarquia de gestão. E ali eu fiz uma reunião, primeiro com um cara aqui sênior, e aí depois foi ali com o diretor dele, ainda tinha que passar pros donos e tudo mais. Falei assim, caraca, já tô na terceira reunião aqui, não tô avançando. Quanto que eu avanço normalmente, mas é comum isso, né? Sim, exatamente. O digital, ele lida muito com profissionais liberais, com empresas, com empresas que o fundador ou fundadora, a infoprodutora, é a pessoa que está ali à frente de todas as calls tomando a decisão. Quando tu consegue reunir o único sócio ou mais de um sócio na reunião de fechamento, tu pode naturalmente ser mais agressivo e tentar buscar o fechamento ali. Agora, quando tem camadas maiores de tomada de decisão, em maior quantidade, se torna muito mais difícil de fazer isso sem que a pessoa fique desconfortável. Então, inclusive para conseguir lidar com o influenciador da tomada de decisão sem chegar no decisor e avançar o negócio é muito difícil. Tu precisa saber o motivo pelo qual aquele projeto é importante para a pessoa. O que o gerente quer conquistar? O que ele está sendo cobrado? O que acontece se ele não resolver esse problema? Normalmente a gente tem a visão de que fechamentos, vendas B2B, elas são muito mais frias e muito menos emocionais. Tu concorda com isso? Acho que a condução do processo ela precisa ser muito racional no que diz respeito a respeitar que vendas é um processo. Não pode fazer só no freestyle ou levar só na emoção. Mas a emoção ela tem que estar presente, porque tu não vai conseguir fazer com que a pessoa saia daquele estado, saia da inércia sem entender o motivo pelo qual ela aceitou o convite de conversar contigo, o que ela está precisando resolver, quais são as consequências de ela não resolver aquele problema. Então, existe um casamento entre a racionalidade e a emoção no processo de vendas. Eu tendo a conduzir de forma racional da minha parte, para que eu respeite o processo, mas tentando acessar o lado emocional do cliente para que ele esteja comprado com a ideia próximo a mim durante o processo de decisão e que eu consiga conduzir isso para um fechamento no final. Caraca, verdade, faz todo sentido. Mas também, na outra resposta que você deu, faz total sentido você entender o que o influenciador ele quer, né? Porque muitas vezes, assim, eu pelo menos tive quando eu abordei uma empresa muito grande, eu senti que, tipo, o influenciador, o diretor comercial, ou a pessoa que cuida da gestão de novos negócios ali dentro da empresa, ou de inovação, ela meio que não queria muito me escutar, assim, e às vezes o dono teria mais interesse do que ela, né? E como que você faz para captar, de fato, esse interesse e saber ter essa jogada com o influenciador? Acho que na medida que a gente está nas primeiras etapas do processo de vendas, a gente tem que fazer perguntas para sondar as necessidades. Só que a necessidade do gerente, do diretor, do CEO e do conselho vão ser diferentes. Então, em todos os níveis, tem que cuidar para não levar em consideração que o que o gerente te trouxe é a mesma coisa que o diretor vai te trazer e apresentar propostas somente com a visão que o gerente te trouxe, por exemplo. A gente já tomou loss, a gente já deixou de ganhar negociações porque a gente fez uma call de diagnóstico com o gerente, aí quando chegou para o decisor final, eu não tinha levado em consideração a visão dele para apresentar o escopo. E ele levantou uma série de impeditivos para a gente avançar ali com a venda. A gente teve que remar muito para conseguir sentar com ele novamente e apresentar um novo escopo, tá? Mas como fazer, independente da persona com quem tu está conversando, tu tem que entender qual é o problema que a pessoa quer resolver. O que ela quer comprar, qual que é a percepção dela sobre os gargalos que ela está identificando no negócio. Qual que é o objetivo que ela tem, o que ela já tentou fazer e o que ela acredita que deve ser feito. E aí o vendedor, nessa posição de consultor, conduzindo o processo de vendas, vai mostrar para ela que a visão que ela tem para a resolução do problema talvez não esteja de todo correta. Às vezes está, e aí é maravilhoso, porque tu pega um cliente em potencial com nível de consciência muito alto. Pô, já sei o que tem que ser feito e eu preciso de alguém que vai me ajudar com isso. Às vezes a pessoa acha que sabe
aquilo que precisa ser feito, e aí tu tá ali naquela posição para, olha, beleza, pode funcionar ou não, mas este caminho aqui pode ser melhor. Só que só explicar para a pessoa não adianta. Quando a gente só explica, a pessoa não chega na conclusão sozinha e aí a persuasão acaba não acontecendo. Então, conduzir a venda de forma racional, através de perguntas, respeitando o processo, faça com que tu consiga acessar esse nível mais emocional e que tu consiga transitar entre todas as perguntas que precisam ser feitas para acessar esse nível mais emocional do cliente. Caraca, total sentido. E depois que vocês conseguem ali fazer esse fechamento, vocês entram de fato para dentro do escopo da empresa e vocês vão desenvolver todo o processo comercial deles. Eu vejo que muita parte de venda, ela tem também muito com a parte de gestão, de DNA da empresa, né? Isso é uma dificuldade para vocês, nas empresas que vocês atuam? O DNA da empresa, tipo, a diferença de cultura entre os negócios. Exatamente. Pra gente entrar? Não, mas, por exemplo, às vezes ela não tem uma cultura ali comercial e você vai lá, como você falou no começo, você vai montar um ativo dentro da empresa, né? Vocês têm que mexer um pouco na cultura da própria empresa para que o time comercial entrar lá e ele performe e tudo mais. A cultura é o jeitão que a empresa faz aquilo que compete a ela. E, normalmente, o dono da empresa, ele acha que consegue fazer gestão comercial, mas, na prática, a grande maioria dos gestores não consegue se dedicar como deveria. Tocar dele todos os dias, fazer roleplay com o pessoal, que é simulação de reunião, analisar os indicadores, fazer pipe review, que é a revisão do funil de vendas. Então, o problema cultural ele começa com o dono centralizando todas essas responsabilidades. Então, ele muitas vezes vai prospectar, ele vai vender, ele vai fazer a gestão do funil, ele acha que vai conseguir fazer todo o processo seletivo, montar o processo que está na cabeça dele, mas ele vai precisar delegar para outras pessoas. Então, o grande ponto de atenção em relação à cultura do cliente é que cada cliente, independente se vai ser o mesmo segmento, vai ter a mesma persona ou um produto muito similar, vão ser esferas muito diferentes, assim, de velocidade de tomada de decisão, da forma como eles lidam com as coisas no dia a dia. E o ponto é, quando a gente entra no cliente, a gente precisa fazer um mapeamento de fit cultural no início do negócio, no início da consultoria. Que é sentar com a pessoa e entender qual é o tipo de pessoa que ela quer contratar, como que eles trabalham lá dentro. Quais são os critérios que eles já utilizam para contratar pessoas? Porque daí a gente consegue também agregar uma visão daquilo que já funciona nas operações que a gente toca para aquela função que está em aberto. E em paralelo com a reunião de fit cultural, a gente faz uma etapa bem longa de diagnóstico no início do projeto. Porque tem perguntas que a gente tem que fazer para o cliente quando a gente vai iniciar uma consultoria para mapear esse ponto de partida que não caberiam ser feitas sem que a gente assinasse um contrato de confidencialidade com o cliente. E que talvez estenderiam muito o ciclo de vendas e não seriam tão relevantes para a nossa negociação. Então, as 2 primeiras semanas do projeto é para mapear o que já acontece no negócio, para que a gente não atropele as coisas, mantenha aquilo que já funciona, mas aquilo que não funciona se torne o plano de ação para a segunda etapa, em que a gente entra na estruturação do processo de vendas e na seleção das pessoas que vão compor esse time. Assim. Então, sendo bem pragmático, tem que acontecer um excelente diagnóstico no início do projeto para que a gente leve em consideração a cultura do cliente. Legal. Você sai um pouquinho dessa esfera, tipo, diretamente do conteúdo técnico. Você acha que a sua beleza, a sua boa comunicação influenciam diretamente o processo de venda? Tem um livro que chama Capital Erótico. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu nunca li. Mas dizem que é inconsciente. Quando a pessoa está bem arrumada, com o cabelo arrumado também. Quando a pessoa cuida da estética, ela cuida do seu corpo, ela naturalmente vai gerar mais autoridade, vai ter mais presença. Então, sim, ajuda, mas até certo ponto. Porque se eu não entender o que o cliente quer comprar, fazer as perguntas certas, montar um bom escopo de projeto e conseguir fechar as portas uma de cada vez numa negociação, não vai avançar. Mas, naturalmente, eu consigo me conectar mais facilmente com as pessoas, sim. Você, tipo, olha, beleza, eu entendo a dor do cliente, eu tenho um bom posicionamento. Que outra coisa você também considera tão relevante quanto essas duas? Tão relevante quanto o processo de vendas e o posicionamento? Que outra coisa você também, cara, isso aqui também não pode faltar. Tem uma pitadinha disso aqui. A comunicação, a técnica ali, falta alguma coisa? A oratória com certeza faz muita diferença no processo comercial. Muita diferença. Eu já tive contato com excelentes vendedores tecnicamente que não conseguiam expressar suas ideias. E oratória, diferente do que muitas pessoas pensam, não é um dom que a pessoa nasce com o talento da fala e que outras pessoas não podem aprender. Oratória, assim como vendas, também é um processo. Também pode ser aprendida e ensinada. Inclusive, Christian Magalhães é meu mentor de oratória. Um abraço, Christian, se estiver vendo aí depois.
Cara, assim, eu evolui muito a nível de comunicação na medida em que eu passei a respirar mais enquanto eu falo. Fazendo pausas, inclusive, que tornam mais elegantes a minha fala e fazem com que a pessoa com quem eu estou conversando preste mais atenção naquilo que eu estou trazendo. Detalhes, assim, bem sutis. Que antes eu preenchia com Nossa, eu tinha muito esse problema que não pode ficar em silêncio o ambiente, né? O ambiente ele não pode ficar em silêncio e a gente fica com esse mas então... Exatamente. Assim como o tá e o né. Na oratória, quando a gente usa o tá e o né no final de uma frase, é como se a gente estivesse pedindo socorro para a pessoa. Pedindo... Calma aí, desculpa interromper, mas você percebeu que a gente tá ficando à prova aqui, né? A gente tá à prova aqui. Ele tá avaliando a gente inconscientemente. Com certeza. Relaxa. Mas assim, na oratória, quando a gente usa o né e o tá no final de cada frase, a gente está pedindo uma confirmação da pessoa de que a gente entende do assunto. Se eu chego para vocês e falo, oi, tudo bem? Eu sou Eduardo, sou especialista em estruturação de processos comerciais, né? Eu não preciso dessa confirmação. Eu sei que eu sou especialista nisso, eu sei que eu domino esse assunto. Então, muitas vezes tem um grande especialista no palco ou está trazendo algum contexto, é muito bom naquele assunto, mas busca uma confirmação frequente das pessoas de que ele é aquilo, ou que o que ele traz para a pessoa, o que ele está trazendo, faz sentido. O faz sentido é outra coisa que vai muito ao encontro do tá e do né. Porque é uma pergunta que não faça com que a pessoa reflita. Eu faço muito isso às vezes, tipo, cara, eu tô conversando determinada negociação, cara, faz sentido isso pra você também? Uma outra forma de perguntar isso seria, como que tu imagina que isso aqui pode te ajudar a resolver o problema que tu me trouxe na última reunião? Muito mais elegante. É uma pergunta aberta. Vai fazer com que a pessoa pense naquilo. Se tu diz faz sentido, a pessoa fala, faz. Mas te dá pouco insumo pra entender. Ela nunca fala, não faz, né? Exatamente. Tipo, eu consegui entender, não sou burro, mas tipo, como que isso vai refletir no negócio dela? Só que se tu falar é uma coisa. Se tu fazer com que a pessoa te diga, é outra bem diferente. Aí vai alugar um triplex na cabeça dela. Aí tu consegue fazer ela tomar uma decisão. Hoje eu vejo muitos vendedores tentando pegar esse faz sentido toda hora pra ficar pescando aquele sim na cabeça do cliente, pra ancorar aquele sim na cabeça do cliente. Está correto isso? Está muito batido. Porque quando a gente faz perguntas óbvias pro cliente no processo comercial para que ele diga sim, ele já vai pensar, tipo, nossa, a pessoa quer que eu diga 3 sims para que no final o meu sim em relação ao preço ele seja previsível. Mas uma forma diferente de fazer isso é buscar um não da pessoa. Porque o não, ele não coloca a pessoa na defensiva. Então, ao invés de perguntar para a pessoa, é esse problema que tu quer resolver? Quando eu trago pelo resumo do diagnóstico, eu posso perguntar, deixei passar alguma coisa? Tem algo que eu não tenha levado em consideração aqui no diagnóstico que tu me trouxe na primeira call? Fala, não. Só que ao mesmo tempo eu confirmei com a pessoa de que eu estou indo no caminho certo na reunião em relação ao diagnóstico que eu ofereci, assim. Então, tem 2 lados. Tu tem que buscar a confirmação da pessoa e fechar a porta uma de cada vez quando tu apresenta a proposta, mas também não pode ser um negócio de fazer só porque são os 3 sims e que isso vai deixar a pessoa mais propensa ao fechamento. Por exemplo, quando a gente apresenta a proposta na SLG, essa proposta tem 6 etapas. A primeira etapa é a retomada do diagnóstico. Depois, a gente retoma os objetivos do projeto, alinha autoridade com cases similares, apresenta o escopo do projeto, faz uma calibragem e depois apresenta a ROI e o investimento. Só que em cada uma dessas etapas, a gente fecha as portas. A gente consegue uma validação da pessoa de que nós estamos indo no caminho certo, mas de forma muito cordial, sem que a pessoa considere que a gente está buscando os 3 sims mágicos de venda, né? Então, quando a gente apresenta o diagnóstico, deixei passar alguma coisa que a gente conversou na primeira call? Não, é isso mesmo. Beleza, fechei a primeira porta. A gente está alinhado que aquele é o problema que ela quer resolver. Segundo, em relação aos objetivos. Alinhei os objetivos com ela, pergunto. Fulana, é isso que tu precisa que o nosso método resolva para ti? Beleza, usei um sim, mas não, como eu usei aquele não no início, eu estou blindado em relação a essa percepção. Apresentei os cases. Quando eu apresento os cases, sempre relacionando com o negócio da pessoa. Quando eu não tenho case no segmento, eu apresento um case que tenha relação com o ticket médio, ou com a persona, ou com o funil que a pessoa usa para gerar demanda, ou com o mercado em que ela atua. Às vezes é o mesmo mercado, mas é uma empresa de serviço, uma empresa de produtos. Então, essa correlação ela se faz muito necessária nessa etapa de apresentação do case. E aí, por fim, quando a gente chega na apresentação do escopo do projeto, eu tenho que fazer uma calibragem com a pessoa de que o escopo é de fato aquilo que ela quer comprar.
Se ela acha que aquilo vai resolver o problema dela. E neste momento, eu tento tirar qualquer objeção do caminho, porque quando eu chegar no valor, eu quero que seja só questão de preço. Então, se eu apresentei o escopo, eu digo assim, fulano, preenchi com E agora a minha fala. Fulano, falei bastante. Queria te ouvir referente ao plano de execução, fica super à vontade. Deixo bem aberto, assim. Pessoa, não, legal e tal, entendi, acho que é isso aí mesmo. Não, a gente não vai avançar antes da gente estressar um pouquinho essa ideia em relação ao escopo. Porque passado dessa etapa, eu vou considerar que essa solução é o que tu quer comprar. Em relação às datas, tem algo que te impede de... Ainda você nem passou o preço ainda. Nem passei o preço ainda, eu estou só batendo solução com ela. Então, pergunto em relação às datas, pergunto em relação aos entregáveis, como que tu imagina que ter acesso a essa metodologia vai te ajudar a resolver tal problema? Então, perguntas abertas aqui para estimular a pessoa a falar sobre o escopo, para que quando chegar na última etapa em relação ao preço, a gente faça uma previsão de retorno sobre o investimento e a gente apresente daí somente valores já tendo essa validação da pessoa, entendeu? Caraca, eu acabei de perceber que eu sou nem bebê, recém-nascido na parte comercial. Eu vejo que muitas pessoas, eu já me peguei muito nisso, de não fechar essas portas, e muitas vezes lá na frente do preço, o cara, ele gostou muito, pô, tudo iludido, ficou tipo, caraca, ele criou aquela ilusão do mundo perfeito, aí quando bate na parte do preço, ele fica sem... Ele arruma uma desculpa por conta do preço, mas também ele vai pegar vários outros ganchos lá atrás que não fechei a porta. Total sentido. Exatamente. Quando o cliente traz uma objeção de preço, a primeira coisa que a gente faz é isolar a objeção. Pode perguntar, Kyler, se o investimento não fosse um problema, teria alguma outra coisa que impediria a gente de avançar? E o cliente pode falar, não, é só o preço. Beleza, então vamos somente negociar a condição de pagamento, valores, etc. Daí vai dentro das políticas nessa parte, desculpa te interromper, mas nessa parte específica da negociação de preço, tem muita gente que mente chegando nessa parte de preço, mas no fundo ela já não tem interesse no começo, ou você já filtrou isso de alguma forma? Porque acho que tem muita gente, eu pelo menos já fiz uma reunião, tipo, para chegar até o final, mas eu de fato não tinha interesse no negócio. Uhum. Olha, depende muito do momento do negócio. Se o funil tá seco, tá escasso, naturalmente tu vai deixar passar negócios que não tenham tanto potencial para que tu possa contar ali com, eventualmente, alguma mudança de paradigma dentro da empresa. Mas, no geral, é papel do time de pré-vendas e do time de vendas, tanto na qualificação quanto na primeira reunião, de entender se, de fato, a empresa entrega aquilo que a empresa está buscando e se ela, de fato, está buscando aquilo. Quando o cliente fica tipo, tá, beleza, legal, vamos avançar para o escopo, mas ele é pouco engajado no processo, traz respostas muito curtas no diagnóstico, quando ele não tem a necessidade de resolver aquele problema de forma mais urgente, a gente tende a considerar uma proposta com menor potencial de fechamento. Mas a pessoa naturalmente vai querer ir até o final para ver o processo, como ele funciona, mas a gente tenta ao máximo barrar essas situações, a não ser que a gente esteja com baixo volume de oportunidades no funil. Daí a gente, beleza, vamos flexibilizar um pouco e vamos lutar para espremer todo o deal que a gente vê aqui. Mesmo que inicialmente a gente tenha visto menos potencial. Você está aqui. Dentro do seu funil, todo mundo que chega na etapa final de finalização, que fecha com vocês, muitas vezes ele veio por onde? No topo do funil. Legal. 40% das vendas esse ano vieram por inbound. Então, conteúdo Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn. A gente faz 150 publicações mês em cada canal. São captações orgânicas. Então, a gente investiu quase nada em tráfego desde que a gente começou ali em fevereiro. A gente foi de 5 para 65 mil seguidores no perfil e 41% das vendas do ano vieram deste canal. Outro canal que a gente tem muito forte é a captação ativa, é o processo outbound. Então, definição de perfil de cliente ideal, prospecção ativa, consegue uma resposta, agenda uma reunião. Este canal, até o final do ano passado, ele representava 60% das vendas totais da SLG. E fora isso, a gente tem renovação, tem indicação, tem relacionamento, evento, tem a base viral também, que é a nossa empresa irmã ali da holding do Rodrigo, que passa lead pra gente, a gente passa pra eles também. Então, a gente divide os canais dessa forma. Legal, legal. E vale a pena fechar qualquer consultoria para vocês? Não vale a pena fechar com um cliente que tu sabe que vai dar problema. Ou que tem problemas anteriores àqueles que tu sabe que consegue resolver. Uma empresa que fatura menos de 1 milhão por ano, por exemplo, ela não tem só dor de comercial. Ela tem dor de oferta, ela tem dor de gestão, de contratação, ela tem dor em relação a funil de vendas. E aí, se a gente entra, por exemplo, numa empresa que fatura menos de 1 milhão por ano, por mais que a gente tenha um excelente comercial,
as outras áreas da empresa não vão acompanhar. Então, essa é uma coisa que a gente toma muito cuidado. Somente entrar em empresas que já tenham um orçamento maior para desenvolver operação comercial e que a gente vai conseguir gerar demanda para esse comercial. Outro ponto que a gente cuida muito antes de avançar é referente ao segmento que a empresa atua e o público-alvo dela. Então, a gente não atende, por exemplo, empresas que vendem para o governo. Nada contra, mas a gente não consegue atuar em processo de licitação. Isso não faz parte do meu repertório. Eu não tenho contato com esse público, então eu sei que não é um problema que a gente consegue resolver. Então, não vale a pena avançar quando a empresa está dentro das tuas red flags, que é a lista que desclassifica um cliente potencial ali do teu processo. E tem outra coisa muito importante que é entender quais são os ofensores do projeto. Uma empresa de serviço ela se torna sustentável ao longo do tempo se ela aprende com os erros que comete. Não existe empresa de serviço que não tenha tomado churn ou não tenha tido problema ali com um cliente. Só que se a empresa não tem uma boa gestão do conhecimento, se ela não anota esses ofensores do projeto, ela tanto vai deixar que empresas com aquela mesma dinâmica entrem de novo e se tornem um problema de novo, quanto ela não vai perceber e conseguir antecipar das próximas vezes que aquela situação pode vir a acontecer num cliente da base. Então, o que são os ofensores? É uma lista de coisas que dão errado nos projetos. Por exemplo, não tem uma pessoa dedicada à gestão comercial. A pessoa pediu coisa muito em cima da hora, então mudanças muito frequentes em relação ao modelo de negócio, esteira, sinal que os produtos não estão validados. Outro ponto muito importante, atuar com somente uma pessoa na função, sem base de comparação. Então, quando a gente tem pares de pessoas na função de pré-vendas, por exemplo, a gente tem como saber se alguém está bem ou mal, porque a gente tem a comparação entre um e outro. Às vezes é gritante essa diferença. Só que se a gente só tem uma pessoa ruim, a gente não sabe se é o problema da pessoa, se é o processo, entende? Disponibilidade é outra coisa que a gente olha muito também. Então, o quanto essa pessoa vai conseguir estar próxima da gente durante o acompanhamento para que a gente não se torne um apêndice do negócio. Então, ter consciência dos ofensores do projeto, das red flags, faz com que a empresa de serviço feche negócios cada vez melhores e quando ela fechar com o negócio, que ela consiga também antecipar eventuais problemas que podem acontecer. Legal. Você já falou que já atendeu foi mais de 80 empresas, né? Isso. E já deve ter muito case bom, acho que a maioria dos cases são bacana, mas teve alguma empresa que estava nessas red flags que deu errado a consultoria comercial, ou que você vê que, tipo, poxa, se eu fosse por esse caminho, poderia dar errado? Tem uma empresa que a gente fechou que não faturava 1 milhão por ano ainda, mas eles insistiram sempre para fechar o projeto. E a gente colocou muita energia na estruturação do processo de vendas, a gente contratou gente, só que eles tinham um problema de geração de demanda e oferta. Então, tanto eles geravam baixa quantidade de leads para o time comercial, quanto quando chegava alguém qualificado, a empresa ela não era competitiva em relação às outras empresas do mercado. Então, ela estava estagnada, não era por somente ter um comercial ruim, é porque ela não conseguia acertar a mão na geração de demanda e porque ela não tinha uma boa oferta, não tinha uma boa política comercial para conduzir esses negócios. Assim. Então, geralmente, quando uma coisa dá errado, muito dificilmente é por a gente, sei lá, desonrar ali a expectativa que o cliente tem referente a alguma entrega. Geralmente é um conjunto de fatores que por mais que a gente tenha toda a estrutura do processo de vendas, a empresa não vai conseguir performar. Porque o comercial ele vai intensificar aquilo que a empresa já faz. Por exemplo, vamos pegar um infoprodutor. Benchmarking de atuação no mercado de lançamentos clássico, ali com live, abertura de carrinho, uma semana de carrinho aberto. O comercial ele agrega entre 20% e 50% do resultado do lançamento. Então, se eu estou com um cliente que ele... vamos supor que ele tinha expectativa de faturar 300 mil no lançamento dele. Só com carrinho. E a meta do comercial era fazer 30% de incremento desse valor, então seria uma meta de R$90 mil o comercial atuando ali. Se o lançamento do cliente performou 100 mil, não dá para esperar que o comercial vai converter 90 mil a mais. Até pode, eventualmente, dependendo do funil, dependendo, sabe? Mas, no geral, o benchmark é que o comercial acompanha a conversão e o tamanho do lançamento que o infoprodutor está fazendo. Então, o cliente que tinha expectativa de 300, mas faturou 100, e o comercial foi responsável por agregar ali em 30 mil faturamento, ele está dentro do benchmark. Ele agregou em 30% aquilo que a empresa já faria ali através do carrinho, por exemplo. Tá? Então, geralmente isso que a gente tem que tomar cuidado, assim, na dinâmica interna da empresa, para que a gente entre com os processos somente em empresas que estão preparadas para receber o acompanhamento, a estrutura e vão conseguir usufruir dela. É um exercício constante. Tem muitas empresas, muitas agências, né, principalmente, que prestam serviço para outras empresas e, normalmente, dependendo do cliente, para o mesmo serviço, elas prestam
elas cobram um valor diferente. Então, por exemplo, para esse cliente aqui, eu vou dar esse setup, eu vou dar essa estrutura de tráfego aqui e tudo mais. E, cara, eu vou implementar isso, vou cobrar R$5.000, R$10.000. Só que para esse outro cliente, eu vou fazer a mesma coisa, implementar a mesma estratégia e cobrar mais. Porque ele está faturando mais, porque é um player maior. Você acha isso injusto ou algum problema? Ou... De forma alguma. A gente leva muito em consideração o faturamento da empresa na qual a gente está entrando com consultoria para cobrar mais caro. Porque a responsabilidade é maior. A quantidade de pessoas com quem a gente vai ter que lidar dentro da empresa geralmente é maior. Então, uma empresa maior, geralmente, que ela vai gerar mais demanda, ela vai ter mais pessoas para a gente acompanhar no dia a dia, ela vai ter uma complexidade maior de processos, ela vai ter mais parametrização em relação a ferramentas, ela vai ter diferentes pessoas para a gente desenvolver dentro da operação, que elas façam um rampeamento, que a gente vai ter que acompanhar. Então, a gente leva em consideração quanto a empresa fatura para cobrar mais caro pelo projeto. E uma empresa de serviço, ela se torna um negócio interessante na medida em que ela atende empresas maiores, ela cobra mais caro e ela cobra participação nos resultados. Tem muita agência de marketing que tem, sei lá, 100 clientes pagando R$2.000 por mês. Eu prefiro muito mais ter 10 clientes pagando 20 mil por mês do que ter 100 clientes pagando 2 mil. Por quê? Para atender 100 clientes, eu tenho que ter uma estrutura administrativa gigante. Tem que ter muitas pessoas para dar conta de 100 projetos simultâneos. Agora, para dar conta de 10 projetos, eu posso ter muito menos pessoas. Então, o balanço entre despesas comerciais e administrativas na empresa de serviço só se torna interessante se a pessoa está olhando para a margem, se ela consegue cobrar mais caro. E atender empresas maiores é um bom caminho para conseguir cobrar mais pela solução. E como é que você ganha esse jogo de cintura para negociar com essas empresas e fechar esses contratos tão altos? O jogo de cintura na venda ele vem com repertório, mas também com um processo embaixo do braço. Então, acho que tu adquire também segurança na condução do processo comercial e confiança na medida que tu enxerga o que tu aplica funcionando. É muito difícil que um vendedor que está começando, ele já tenha plena confiança de que ele vai conseguir conduzir a venda do início ao fim e que vai conseguir ser bem sucedido nisso. Agora, na medida que a pessoa já lidou por bastante tempo com o mesmo público, que ela conseguiu atingir suas metas, ou que ela está chegando muito perto disso, e ela tem domínio das métricas do funil de vendas em que ela atua, ela vai saber onde está o gargalo que ela precisa corrigir. Se é na taxa de resposta, na taxa de agendamento, se é no comparecimento das reuniões, ou se é na conversão depois que a proposta já foi apresentada para o fechamento. Então, acho que parte é repertório, parte é um bom domínio das métricas, outra parte é domínio em relação ao processo de vendas e enxergar ele funcionando na prática. Caraca, legal. Na parte do produto que a CLG ela entrega para a maior parte dos clientes dela, eu sei que é personalizado para cada empresa, vocês analisam tudo, mas o que você enxerga que do entregável de vocês que é o que mais gera resultado para o cliente de vocês? Tem todos os processos, tem a contratação, tem o desenvolvimento, mas fala assim, cara, essa parte aqui é a que mais gera resultado. O que mais gera resultado para o cliente é a gente conseguir garantir que o processo que a gente construiu vai ser executada pelo time comercial que a gente contratou ou que ele tinha internamente. Porque o playbook em si, as pessoas que a gente contrata não vão performar sozinhas. O que vai fazer com que a empresa performe de forma intensa é garantir que o processo seja executado. E é aí que muitas empresas se perdem. Passam muito tempo construindo o processo, investem muito em recrutamento e seleção, mas no dia a dia não tem rituais de gestão. Não fazem uma daily, não fazem uma weekly, não fazem um one-on-one com o time. Não trabalham de forma constante para analisar as gravações das reuniões e gravações de ligação do pessoal. Porque essa é a maior alavanca que tu vai ter de desenvolvimento do vendedor. É olhar para o que ele está fazendo na prática, fazendo o check com o playbook e cobrando que ele resolva as coisas que ele não está resolvendo ainda. Os pontos que ele não está usando ainda do processo que foi construído e validado pelas pessoas que chegaram antes. Então, a metodologia de gestão, a formação da liderança é uma grande alavanca de resultado que a empresa tem quando olha para a performance do comercial. É brutal a diferença de clientes que têm uma boa liderança no comercial e empresas que não têm. Porque geralmente quando não tem alguém na camada tática responsável por isso, o dono da empresa puxa a responsa para si, demora a evoluir as coisas e não consegue acompanhar o time como o gestor faria atuando em cima disso de forma integral. E aí o pessoal demora para rampar, a empresa gasta mais dinheiro do que o necessário até o time rampar, até o time conseguir entregar algum resultado bom, e aí acaba atrasando ali muitas vezes o resultado do ano.
Tá no silencioso, mas ele continua... Não, sem problemas. Aí, agora foi. No mercado de infoprodutos, a gente tem muita visão de que a oferta é mais importante do que aquilo que a gente vai entregar de fato. Então, no marketing digital como um todo, digamos, para a maioria das pessoas que começam, principalmente na esfera de infoprodutos, de produtos físicos e tudo mais, você acredita que aquilo que você vai entregar tem a mesma importância para vender exclusivamente, tá? Do que o processo estrutural de conversão, digamos assim? Então, tipo, o processo de vendas, ele tem a mesma importância do que aquilo que eu entrego ou não? Se eu pegar um processo mais ou menos aqui, uma implementação simples, digamos assim, e eu conseguir maquiar isso aqui com várias etapas de processo, você acha que funciona ou o quê? Por que isso é importante? Tipo assim, como que... Vamos supor que a pessoa está vendendo algo que não vai ser entregue, ou que é diferente daquilo que é explicado. Entende? O processo de vendas ele tem que ser muito coerente com o que está sendo entregue, porque senão gera uma expectativa diferente do cliente daquilo que vai ser entregue e aí gera o churn. Acho que o lance o método ele precisa funcionar para todo mundo. Ele tem que existir um passo a passo de atendimento ao cliente, seja uma empresa de serviço, seja uma empresa de educação. Vai ter uma mentoria com trilhas, um acompanhamento e tudo mais. Os entregáveis, muitas vezes, são os mesmos. São os mesmos entregáveis. Mas a forma como vai ser explicada depende do que a pessoa quer comprar. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu trabalhava na Estônia, tinha um líder meu, o Éder. Ele era fantástico e trabalhávamos eu, o Éder e mais umas 4, 5 pessoas lá no polo da Estônia. Eu morava com a minha mãe. Meu objetivo era sair de casa. Tinha uma colega minha que, se não me engano, queria casar. Queria fazer uma viagem com o marido dela. Tinha um outro colega meu que tinha um filho. Então ele trabalhava, ele ia pra rota todo dia pensando em dar um futuro melhor pro filho dele. Então o Éder, ele tinha o mesmo objetivo com todos nós. Ele queria que nós todos batêssemos a meta, que a gente saísse na rua às 8 da manhã e ficasse até 6 horas da tarde, caminhando 10 km por dia, atendendo o varejo, resolvendo o problema da galera. Assim. E era uma cultura muito legal de vendas. Só que ele conversava de forma diferente com cada um de nós. Comigo ele falava sobre, sair final de semana, sair da casa da minha mãe, dar esse próximo passo para a vida adulta. Com a Diana falava sobre a viagem, com o Atos falava sobre o filho dele. E no processo de vendas é a mesma coisa. Se tu entende o problema que a pessoa está querendo resolver, o objetivo que ela tem, e tu consegue relacionar a tua metodologia, que é a mesma para todo mundo, com isso que ela quer comprar, tu consegue conduzir o processo de uma forma muito mais fluida. Porque senão vai entrar no ouvido da pessoa e ser pela outra. Então tem que explicar conforme a visão de mundo da pessoa aquilo que vai ser entregue. E aí acho que a gente entra no ponto de que mesmo se o produto ele for ruim ou não tiver 100% validado, se tu conseguir relacionar e a pessoa se sentir ouvida, ela vai acabar comprando. Só que aí tem que cuidar para não gerar essa frustração da pessoa eventualmente cancelar depois. Legal, porque na verdade é um jogo basicamente assim, né? Se você a minha ideia, pelo menos eu como dono de agência, eu tento fechar o cliente pelo maior valor possível, pelo tempo mais amplo possível. Vocês pensam justamente nessa... Tem alguma outra coisa que vocês levam em consideração? A gente tem 2 formatos lá, que é de 6 e 12 meses. Quando a gente começou esse LG, a gente vendia projetos de 2, 3 meses. E quando eu conversei com o Rodrigo, meu sócio, sobre como fazer para aumentar o preço da solução, ele disse, cara, é fácil, é só aumentar a duração da entrega. E aí a gente fez isso. Então a gente foi de projeto de 2 meses para 6 meses. No primeiro ano de empresa, a gente começou cobrando 3 mil, terminamos o ano cobrando 40. No segundo, a gente começou o ano cobrando 40, terminamos o ano cobrando 60. No terceiro ano de empresa, começamos cobrando 60, terminamos cobrando 84. Hoje a gente já tem projetos de mais de 100 mil e algum deles com participação nos resultados do time de vendas. Como que a gente fez para aumentar esse preço? Aumentando a duração, então a gente foi de 2 para 6 meses inicialmente, e no final do ano passado a gente colocou o plano de 12. Uma coisa que aconteceu todas as vezes. Sempre que a gente apresentou um plano de maior duração, ele se tornou o produto principal. Os clientes passaram a optar por ele. Então a duração do projeto é uma alavanca de preço, o tamanho da empresa com quem tu está lidando também é uma alavanca de preço, e um outro ponto é o upsell. Por exemplo, quando a gente está em processo de construir com o cliente, naturalmente ele vai precisar repor um vendedor que não performou ou expandir o comercial. Então a gente vende vagas para ele, a gente vende soluções contínuas para ele enquanto ele está no processo de consultoria. Isso faz com que a gente consiga aumentar o ticket médio do cliente, geralmente. Mas o objetivo sempre é esse, é conseguir aumentar o ticket médio, atender empresas cada vez maiores e por mais tempo. Concordo plenamente contigo.
Legal. Que característica pessoal do Eduardo você acha que favoreceu você ter todo o resultado que você teve até agora? Eu não tô falando de técnica, de coisa que você aprendeu no meio do caminho. Que característica pessoal? Minha principal característica que fez com que eu conseguisse prosperar foi encontrar pessoas que já tinham chegado onde eu queria chegar e prestar muita atenção a elas. Ser interessante ao invés de ser interesseiro, sempre fazendo a minha parte, estudando, tentando contribuir, muitas vezes pagando por acesso, na medida que eu fui prosperando. Mas ter as referências certas façam que a pessoa consiga atingir o próximo nível. Eu vi vocês conversando antes sobre as coisas que a gente não sabe que não sabe. E é aí que mora o crescimento. Quando a gente consegue acessar isso, desbloqueia uma visão diferente de mundo. A gente passa a enxergar caminhos que a gente não enxergava antes porque a gente é limitado pelo nosso ambiente, pelas pessoas com quem a gente convive. Então, na medida que eu passei a me conectar com pessoas que tinham chegado onde eu queria chegar, pessoas que estavam prosperando, e me coloquei na posição de ouvinte, ouvindo mais do que falando, eu passei a aprender com elas, mas isso sempre muito conectado à minha execução. Então, quando eu decidi que eu queria ir para restaurante, não olhar o preço, que eu queria poder viajar o mundo, que eu queria morar sozinho na época que eu ainda morava com a minha mãe, que eu queria, no futuro, prover uma família, eu passei a perceber que, por mais que eu tivesse a referência, eu ainda assim ia precisar executar muito. Então, todo dia é segunda-feira. A diferença é que algumas segundas-feiras são mais divertidas do que outras. Tem mais reuniões do que outras, né? Então, acho que é fazer o que precisa ser feito e ter as referências certas. Acho que esses são as principais características. Você já chorou nessa jornada? Se eu já chorei? Chorou? Cara, provavelmente sim, mas... Em algum momento que você falou, não, cara, tipo, putz, eu tô no poço, assim, eu preciso correr atrás, preciso fazer alguma coisa. Deixa eu pensar. Esse ano, não. Ano passado... Putz, talvez tenha acontecido uma outra vez esses 3 anos assim, de chorar por business mesmo, mas eu não lembro exatamente qual foi a situação. Não lembro. Mas sempre teve alguma coisa de relação a dores do crescimento, assim, de... Você pode compartilhar alguma dificuldade grande que você teve na sua jornada? E o que você faria de diferente? Dificuldade grande que eu tive na minha jornada. Legal. No final do primeiro trimestre do ano passado, a gente decidiu que não atuaria mais somente no mercado digital, que a gente iria para o mercado corporativo. E aí eu montei um processo de prospecção para o mercado corporativo, para a gente entrar no mercado de serviço, tecnologia e indústria, para que o nosso mercado fosse o PIB brasileiro e não somente o mercado digital. E eu falei para o meu time parar de abordar pessoas do mercado digital. O que aconteceu? A gente ficou 2 meses sem vender. Nada. Por quê? A gente parou de fazer aquilo que a gente sabia que funcionava para fazer uma coisa completamente diferente. Era quase como se fosse uma nova empresa surgindo. E aí, a gente sempre mantém em caixa na empresa o equivalente a 4 meses de operação, para que a gente faça distribuições de lucro em cima disso trimestralmente. Só que no momento que tu fica 2 meses sem vender e que tu acabou de aumentar um pouquinho a tua estrutura administrativa, a quantidade de pessoas no time, pelo menos da minha parte, foi a primeira vez que eu vi assim, 2 meses zerado de novas vendas, que eu pensei, fudeu, vou trabalhar no McDonald's. Só que aí é importante ter um mentor, ter um sócio, ter alguém próximo que sabe mais. Que falou, cara, relaxa, calma aí. E aí me passou exatamente essa morte, assim, de que, porra, cara, a gente chegou na conclusão de que a gente deveria fazer uma transição de mercado, só que isso é gradual. Tu parou de fazer, tava certo. E aí tu tá fazendo um negócio totalmente diferente, parando de fazer aquilo. Então, gradual. Tinham parado tudo total, não tava? A gente parou completamente a prospecção do mercado digital para focar no mercado corporativo. Ok, acelerou um pouquinho ali, né, no início, alguns testes que a gente tava fazendo, mas assim, foi um erro. Então, quando o negócio está pautado em cima de algo que já funciona e tu quer testar algo, fazer uma spin-off, começa devagar. Então, eu teria, sei lá, pego 20% da capacidade produtiva da equipe de pré-venda, de prospecção, e colocaria no mercado corporativo. Ou botaria uma pessoa para fazer isso, deixaria as outras focando no segmento que a gente já sabia atender. Então, esse eu lembro que foi um ponto assim que eu fiquei triste, assim, tipo, porra, será que eu sou a pessoa certa para estar aqui? Será que eu mereço, de fato, estar à frente dessa empresa? Como é que eu tô oferecendo consultoria comercial para os clientes e eu zerei 2 meses? E aí bate muito da síndrome do impostor nesses momentos. Só que muitas vezes, e isso eu converso também com o Rodrigo, muitas vezes quando o negócio ele não está funcionando, não tem relação somente com a expertise da empresa.
muito provavelmente tenha sido algo em relação à visão de negócio mesmo. Pô, fazer uma transição de segmento rápido. O processo de prospecção estava funcionando. Só que o processo de prospecção ele precisa ser validado ao longo do tempo. Tem uma baita maturação até que ele consiga chegar numa previsibilidade de, pô, eu vou agendar muita call por mês, acertei o perfil de cliente. Então, ali faltou para mim visão de negócio, repertório nisso. Se eu tivesse um marketing mais forte, que não era da minha expertise, teria contornado a situação, então teria outros canais. A própria gestão. Isso é uma decisão de estratégia de gestão, né? Fazer essa transição. Assim. Então, essa síndrome do impostor que aparece nesses momentos é muito perigosa, porque daí são muitos altos e baixos, né? Quando a gente está empreendendo. E aí, esses meses que dá um baque no resultado, assim, eu fico tipo... Tá, vamos lá, o que está acontecendo? E aí vai para a ponta de novo, assim. Então... Mas essa situação foi a mais gritante para mim. Quando a gente zerou 2 meses seguidos no ano passado, ali acho que foi segundo trimestre do ano passado. E se você voltasse atrás, alguns anos atrás, que habilidade sua você desenvolveria mais? Você fala assim, cara, eu devia ter focado mais nessa habilidade. Acho que eu teria comprado Bitcoin em 2010. Mas uma habilidade que eu gostaria de ter desenvolvido mais cedo, acho que seria entendimento de marketing digital. Porque quem estava envolvido com marketing digital 10 anos atrás, eu estou com 26, eu tinha 16 10 anos atrás. Poxa, ia estar muito à frente, assim. Então, eu fui ensinado, desde que eu cresci, de que o caminho era colégio, preparatório pré-vestibular, faculdade, estágio, efetivado e pronto, vida ganha. E tá tudo bem, eu acho que era muito assim na época dos nossos pais. Só que aí eu comecei a acompanhar algumas pessoas do digital. Então eu entrei no mastermind do Ryan na época. Eu passei a me conectar com pessoas que estavam empreendendo. Eu estava na V4 ainda na época, mas aí eu comecei a ter contato com pessoal que tinha empresa de infoproduto, de drop, de serviço, tecnologia. Então começou a abrir esse leque. Eu comecei a entender as coisas que eu não sabia que eu não sabia. E aí eu passei a identificar pessoas que poderiam me ajudar a entender essas coisas. Muitas tinham produto de educação, muitas inclusive estavam abertas a ensinar, mesmo em ambientes que estavam ali mais para troca, assim. Então, se fosse escolher uma habilidade, seria entendimento de marketing digital 10 anos atrás. Estaria em outro patamar. Você disse que vocês não investem tanto em tráfego. E vocês captam muito mais pessoas de forma orgânica. Não há interesse em vocês captarem mais? A demanda é muito grande para o time de vocês? O que vocês imaginam sobre isso? A gente vai começar agora. Mas a gente começou a gerar conteúdo de forma massiva em fevereiro, março desse ano. E a demanda que a gente estava gerando no orgânico, ela era suficiente para que a gente conseguisse fazer os primeiros testes em relação à qualificação inbound, agendamento das calls e aprender mais sobre o público que estava chegando, assim. Então, a gente não enxergou necessidade de investir em tráfego na época pela limitação de pessoas que a gente tinha na área de pré-vendas, a demanda já estava super alocando essas pessoas. E quando a gente foi investir em tráfego, a gente percebeu que o custo do lead do tráfego pago estava muito maior do que o custo do lead, pensando na estrutura que a gente tinha de pessoas, ferramentas, no orgânico. Então, matematicamente, não fez sentido assim, nos primeiros meses de fortalecimento da minha marca e da marca da SLG. Agora já entra um momento de beleza. A gente surfou uma onda muito boa no orgânico, mas é uma onda que ela é pouco previsível. Não dá para saber quando uma publicação ela vai, de fato, performar muito bem. E se for pegar, sei lá, 5% das publicações que eu fiz nesses últimos 6 meses foram responsáveis por quase que 100% da base de seguidores nova do meu perfil, assim. Então, são poucas publicações que performam muito bem e conseguem trazer essa demanda. Só que eu vejo que o tráfego ele é mais previsível. Porque se tu tem ali determinado custo por lead, tu sabe que se tu investir um pouco mais, beleza, talvez até aumente um pouquinho o custo por lead com a escala, mas tu já consegue botar o pé no acelerador mais facilmente do que no orgânico. Então, acho que foi mais por timing, assim, por capacidade produtiva do time para lidar com a demanda que chegaria. Caraca, legal. E a gente vê que tem muitas pessoas, você mesmo veio da V4, né? Trabalhou lá dentro. O que você vê hoje na maior parte das agências de marketing digital que elas não conseguem ter um comercial efetivo? A gente não atende muitas agências de marketing lá, teve contato com uma ou outra, tá? Mas agências e empresas no geral que não conseguem ter um time comercial que funcione vão ter dores nos 3 pilares: recrutamento e seleção, estruturação do processo e implementação de metodologia de gestão.
Um ponto que eu imagino que o pessoal poderia focar muito mais é de saber a hora certa de delegar funções no comercial. Porque quando a agência pequena ali está começando, o dono da empresa é quem faz prospecção, negociação, fechamento, toca projeto, faz financeiro, ele faz tudo no time enxuto. Só que tem funções que são mais baratas do que outras para o empresário contratar. Uma delas é de um profissional de pré-vendas. O profissional de pré-vendas vai pagar ali em torno de R$ 2.500, R$ 3.000 já para um profissional com algum repertório, para que ele execute uma parte do processo que é muito importante, mas que, em comparação à hora do gestor, ela é muito mais barata. Então, falta essa habilidade de saber quando contratar e como montar um processo para fazer com que uma parte da venda não dependa do gestor, do empresário. Quando a gente começou a se eleger, eu estava nessa situação. Eu era a única pessoa que fazia tudo. O Rodrigo estava no estratégico, mas eu estava ali na operação construindo. Primeira contratação que a gente fez, um profissional de pré-vendas, totalmente júnior, que não tinha experiência. Eu abri uma folha em branco no Docs e escrevi mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3, mensagem 4, mensagem 5. Fiz uma call sobre o perfil de cliente ideal, mostrei para ele como que ele deveria fazer um mapeamento e eu fazia dele todos os dias para revisar o que ele fez no dia anterior, as respostas e ajudar ele a contornar as objeções e tal. Só que todo o feedback que eu passava depois ia para esse documento. Hoje ele tem, sei lá, 50 páginas. E 1/3 deles são só perguntas e respostas. Situações em que eu identifiquei que o Vini, na época, precisava aprender a conduzir. Só quando eu passava o feedback, eu registrava para que eu não precisasse trabalhar dobrado. Então, falta essa habilidade de contratar, construir processo e conseguir delegar aos poucos atividades que teriam uma hora de trabalho mais barata do que a hora do gestor na medida que a empresa cresce. Caraca, muito massa. Legal. A gente tá chegando ao fim agora. Teria alguma mensagem que você queria deixar pro público? Pode olhar diretamente aqui para essa câmera. Tá bom. Se conecte com pessoas que já chegaram onde tu quer chegar. O caminho tradicional não forma bons vendedores. Então, para que tu aprenda a vender, tu precisa construir repertório, precisa ir para prática, precisa ler, precisa se conectar com outros vendedores também. Participe de eventos. Eventos são fantásticos, tanto para aprender com as palestras, quanto para se conectar com pessoas que têm interesses similares aos teus. É muito frustrante quando a gente está começando a empreender ou quer tirar um projeto do papel. E por maior que seja o carinho com os amigos de infância, muitas vezes eles não entendem ou não estão estudando as mesmas coisas. Eu mantenho meus amigos de infância até hoje, eles estão prosperando, assim, tá muito, muito massa, assim. Mas quando eu entrei em grupos de mastermind, eu encontrei pessoas que estavam ali com o mesmo objetivo, que era aprender sobre digital, crescer junto. Então, acelerou meu desenvolvimento na medida que eu me inseri em ecossistemas para sair da bolha em que eu vivia lá no Rio Grande do Sul com as pessoas que eu já conhecia. Então, conhecer pessoas novas é muito importante porque as pessoas são a maior fonte de aprendizado que a gente tem. A gente até pode ler, pode fazer um curso e todo mundo deve estudar. Mas quando a gente se conecta com uma pessoa, a gente pode contar com tudo que ela já estudou, tudo que ela já aplicou, tudo que ela já errou e com o repertório dela numa troca de ideia. E todo mundo tem algo a ensinar. A gente não precisa ser o mais pica num assunto para ensinar algo a alguém. A gente só precisa saber uma coisa que a pessoa não sabe. Obrigado. Perfeito. Top demais. Legal, gente. Obrigado por ter ficado até aqui. Eu, particularmente, foi basicamente uma aula, tanto pra gente, né, cara? Com certeza. Nosso processo. Cara, muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado até aqui. Se você gostou, comenta aqui o maior aprendizado que você teve aqui com o Eduardo, tá? Nesse episódio. Cara, clica no gostei. É muito importante que você clique no gostei. E se inscreve no nosso canal, que vai ser muito legal. Vou deixar o arroba do Eduardo, o seu Instagram. É qual? @ecalduro. Beleza. Do Gabriel. Gabriel Kyler. E o meu, Wilgner Marcelo. É só seguir lá. Segue também a PMags em todas as redes. E é isso. Tamo junto demais. Foi muito bom isso aqui. Valeu. Valeu. Valeu.